E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje eu quero falar sobre... Eu fiz no anterior, né? Como estudar computação quântica. Esse daqui vai ser como estudar neurociência, né? Porque esses são um dos temas que eu mais gosto. Recentemente são os que eu mais estudo. Poderia até fazer um sobre economia e outros temas, mas eu vou ficar nesses dois, porque eu creio que são os mais interessantes pra mim. Então o objetivo, assim como o anterior, o vídeo anterior sobre computação quântica, é te dizer, se você quer estudar neurociência, quais são os caminhos pra você fazer isso tipo agora. Se você tem tempo livre, né, de repente você quer conciliar com o trabalho e fazer outras coisas, mas estudar neurociência de verdade, né, não alguns cursos que eu tenho visto na internet português que não são tão completos quanto poderiam, né? Então esses daqui são alguns que eu fiz recentemente. Um exemplo é esse daqui, que é o Bilingual Brain, que é o cérebro bilíngue, que é um curso muito interessante, que alguns vídeos que eu fiz no canal, eu também em livros eu usei alguma coisa desse curso. Tem esse vídeo, por exemplo, aqui. O professor também, ele explica muito bem. Da Universidade de Houston, né? Up above and slightly essentially involved in sensory processing, more complex. Tem partes que o professor fala mais do que mostra imagens. Porém, no geral, se você prestar atenção, tem aqui também as legendas. Eu creio que tem em português. The occipital lobe does Alguns lots cursos of não different tem. types. E é um curso muito bom, é tipo um dos melhores que eu já fiz. Então, eu recomendo bastante se você quiser saber. Tem uma parte, por exemplo, tem um episódio, uma das aulas, que o professor fala sobre como, por exemplo, se você aprende uma língua. Eu falei no meu podcast anteriormente. Se você aprende uma língua na sua infância, até o seu período crítico de aprender uma linguagem, tem uma região que seria a região do cérebro que é a língua nativa. Mesmo que você aprenda duas línguas, tipo inglês e espanhol, você fica com aquelas duas línguas como se fossem clusters, que são línguas nativas. Se você aprende muito depois, assim, 17 anos, 30, elas ficam em regiões diferentes do cérebro, seu francês, seu espanhol, dependendo da sua língua materna, né? Então, são tantas coisas interessantes que esse curso fala muito bem, né? Mas vamos pegar aqui os cursos básicos, né? Então, pesquisar aqui Neuroscience. Opa. Eu vou voltar aqui na página do Coursera. Eu vou aqui em Neuroscience. Neuroscience. O primeiro que eu fiz nesse daqui foi esse, que é uma professora. Eu creio que ela era médica, se não me engano. Fiz há uns anos atrás. E o legal desse curso é que mostra muito como fala cérebros de verdade, que a professora vai analisando e explicando, né? Essa parte não, ela tá explicando sobre meninges, né? Então, que tem em português também. Só que é legal quando ela mostra o cérebro. Acho que esse daqui é um deles. Cerebral cortex and cerebellar cortex. Quando eu fiz, na época que eu fiz, eu achava meio nojento. Eu ficava tipo meio criança, já acostumado já, né? Como eu já estudo neurociência há bastante tempo, e outros temas nesse contexto, eu, tipo, depois de ler livros em biologia, eu acho que não tem como você sentir nojo de qualquer tipo de coisa que seja aqui. Mas talvez, se você nunca viu, talvez você sinta, é um cérebro de verdade. Um espécime de verdade, né? Ela vai explicando parte por parte. Midbrain and the fore and multiply and take up. Então, eu recomendo porque é um curso que você pode fazer mesmo se você nunca ouviu sobre o tema. Obviamente é bom você acompanhar com um livro. Você lê livros enquanto você faz esse curso. No geral é um curso muito bom. A didática é muito boa. É excelente. Outro que eu recomendo também é esse da Neurociência Médica, que é um professor da Duke University. Algumas aulas ele faz até ao ar livre.
que é interessante, de certa forma. Vários cursos parecem que foram traduzidos, né? Então, por exemplo, vou pegar uma parte aqui. E aí, o interessante desse daqui é que ele é bem grande. Ele pode ser lido acompanhado com um livro, vou deixar na descrição, que é um livro texto sobre neurociência, que tá aqui embaixo, eu Okay, I acho. think we're ready to Esse put all livro, this esse livro together aqui now. embaixo, Neuroscience And 2012. have computation. Tem partes que é de laboratório também. Então, esse professor aqui, Has ele é to be muito removed. bom na forma de explicar. Então, por exemplo, tem cursos aqui que eu fiz e que eu achei que a didática foi ruim. Então, esses eu não recomendo, né? Esses dois aqui. Esse daqui e o outro que eu mostrei tem uma didática muito boa. Esses dois aqui. Você pode ver que as avaliações deles são bem altas, né? 4.9. O que é bem alto no Coursera. Porque tem bastante avaliações. Um que eu não recomendo, por exemplo, é esse Neurobiologia Avançada da Universidade de Pequim. Eu acho que a didática dele é bem ruim, na minha opinião. Tem esse daqui sobre neuromarketing. Esse daqui também sobre neuroanatomia humana. Esse daqui foi o meu primeiro curso sobre neuromarketing. Eu até escrevi já sobre o tema, fiz alguns episódios sobre o tema. No livro que eu vou... Nesse livro aqui, que eu até não citei ainda, é um livro que eu recomendo, tem partes desse livro que são sobre neurociência. Que eu escrevi, eu acho que... Eu publiquei em 2022, eu acho. Ou foi ano passado. Porém, aumentei esse livro ao longo do tempo. Acho que eu publiquei... em fevereiro do ano passado eu publiquei. Só que quando eu publiquei, ele tava com, tipo, 150 páginas. Agora ele tá quase 400. E muitos desses temas tem um capítulo, por exemplo, sobre a consciência, que é só sobre esse tema. E, assim, na minha opinião, ele é bem condensado, assim. Eu recomendo bastante se você quiser aprender sobre neurociência, tem muitos temas aí nessa questão, né? Então, esse sobre neuromarketing é muito interessante, porque ele é curto, mas ele é bem assim, básico. E o professor também, ele sabe explicar muito bem. E o livro desse professor, que é o... Depois eu volto ali o nome dele. É da Escola de Negócios de Copenhague, né? Lembrando que você pode fazer gratuitamente. Tudo que eu tô falando aqui pode fazer gratuitamente. Você só paga pra ter o certificado. Isso aqui até eu posso pegar o certificado se eu pagar, né? É, por exemplo, uma visão geral do cérebro. Esse professor vai ensinar, né? É o Thomas Weger Hansoy, um dos principais de neurociência atualmente. Tem um livro dele que é usado como livro texto. Normally, this over here would be Ele vai explicando áreas do cérebro aqui. Function. Então, no geral, eu recomendo bastante esse curso. Um dos melhores aí que eu já fiz nesse tema. Só que ele não é tão completo, né? Você precisa complementar esse conhecimento com artigos acadêmicos sobre neuromarketing. No caso, no livro que eu citei, eu falo um pouco sobre o tema, mas você tem que ler bastante artigos sobre esse tema pra você aprender mais. Tem esse daqui que é extremamente necessário, que é sobre neuroanatomia. Kelly Sullivan. Esse tipo de curso é importante pra você ter uma parte mais, entre aspas, médica dessa questão. E aí o professor explica muito bem sobre cada área aí do cérebro. Então, tem essa parte aqui sobre o sistema parasintetético. S2, embryonic neuron associated. Sempre fazendo prints, né? Eu dava print e colava em qualquer parte aqui do documento Word, né? Enfim. Então, esses cursos são os que eu recomendo você fazer para você aprender o básico. Tem esse daqui da Universidade Hebraica de Jerusalém também, que é Sinapses Neurônios de Cérebro. E tem esse outro também, que é o Cérebro Viciado. Esse daqui é interessante. Ele é básico também. O instrutor é o Aidan Segev, que é um cara muito importante. Se você ver o Google Scholar dele, você vê que ele fez bastante pesquisa nesse tema.
Até ele cita pesquisas dele nesse tema aqui. Então, vou aqui na optogenética. A didática é muito boa também. So I want to go to that you came E o professor, ele parece que tem bastante paixão pelo tema, né? Então, tem professores que eles falam de uma forma mais robótica. Esse professor aqui é o embed contrário. into cells that usually are this ion channel opens and the Pra ver que o jeito que explica é legal. Até eu recomendo que esse seja o primeiro curso que você faça. Esse do sinapses, neurônios e cérebro, né? Lembrando que eu creio que você pode pôr também em português. Parece que a Coursera tá com bastante sistema de tradução comparado antigamente, né? Vou deixar na descrição também. Vou deixar em ordem ainda. Todos esses cursos eu vou deixar em ordem para que você possa ver ele de forma clara, né? O Cérebro Viciado, do Michael Kahar. Também é um curso muito bom, que fala sobre como as drogas podem afetar o cérebro. Como por exemplo, foi nesse curso que eu aprendi que o café é uma droga psicodélica. Cafeína, né? Aqui é sobre cocaína e nicotina. In this lecture, O professor explica muito bem. and its levels Pra ver rise aqui ele falando sobre o gap sináptico aqui, sobre os neurotransmissores que passam por esses ion channels aqui para os neuroreceptores. Essas aqui que são as bolsas sinápticas, né? Enfim, que são partes dos axons dos neurônios, né? Assim que a informação é trafegada de um lado para o outro. E a nicotina e cocaína, ele vai falar aqui, né? Sobre como elas afetam o fechamento, a abertura dessas questões. Tem uma grande parte de dopamina, até tá aqui, ó, que é lançada nesse contexto, né? Tem uma parte desse curso que ele mostra como a área dopaminérgica e a ressonância magnética fica alta quando a pessoa tá com doses aí de cocaína. Enfim, é um curso muito bom. Esses são os que eu recomendo no Coursera, né? Como esse é o guia definitivo, eu tenho que dar mais exemplos dos que eu curto, né? Então vou aqui no edx.org, Neuroscience. Eu vou falar dos que eu fiz. Eu sei que tem muitos outros que talvez sejam bons, aí eu recomendo que você veja o pouco você quer. Mas, por exemplo, esse da Harvard University ele é introdutório. Você consegue ver se você pegar da parte 1, a 2 e 3. Você consegue ver ele bem. Então, acho que depois desse, tem esse aqui também que eu vou pôr também, que é neurociência cognitiva, que é relacionada à robótica. Que eu já há um tempo que eu falei no canal já. Tem essa parte do vídeo aqui. We're launching MSIT you can't easily see in a lecture. We're going to go around Harvard and Boston, places where some experiments in your own. Então é um curso muito completo. Se você ver ele inteiro, você vai ver que ele te ensina tudo que é necessário para você entender o básico. Então se você fazer toda essa série aqui de 1, 2, 4 cursos, você já consegue aprender bastante coisa sobre neurociência, embora é o básico. Por exemplo, falando sobre resting potential, é o básico do básico. Ele não é assim, como se diz, extremamente completo. Tipo, você tem que fazer. Eu recomendo que você faça todos esses que eu vou citar para adicionar ao seu conhecimento, né? Aí tem aqui perguntas, tem partes que tem provas, aqui tem a questão de discussão entre estudantes participantes, né? Lembrando que também é de graça, né? Tem esse daqui que é Cognitive Neuroscience. A última parte sobre neurociência de desenvolvimento infantil, psicologia de desenvolvimento infantil, eu acho muito bom. E os professores desse curso são muito bons, né? E é sobre neurociência relacionada à robótica, né? Vamos ver a primeira aqui, que é a do Hiroshi Shiguro, provavelmente. E a Universidade de Osaka, ela é referência nessa questão, né? De robótica cognitiva. Tem outro curso no Coursera sobre esse tema, que é robótica epigenética. Enfim. Tem aqui, ó. Aqui o Android F. Enfim, é um curso, assim, essencial se você gosta de robótica e neurociência, né? E
Na verdade, esse curso foi a base que eu usei pra... Foi onde eu conheci esse tema, junto com outro também no DX. E eu escrevi bastante coisa nesse tema e fiz bastante vídeos sobre. É um curso assim, essencial, dos melhores pra mim, essa questão. E tem muitos outros da EPFL, lembra desse nome porque era um dos melhores. Tem aqui, por exemplo, um sobre hipocampo, no cérebro de ratos, que é muito bom. Então todos os grupos da EPFL eu recomendo bastante. No geral é isso. A gente não tá falando de psicologia, então não vou citar nenhum de psicologia aqui. Então, no geral são esses cursos do EDX e do Coursera nesse tema. Eu recomendo, depois que você estudar um pouco desse tema, estudar embriologia, né? Que você estuda a forma que o cérebro começa, como ele emerge, né? Esse livro aqui é um livro muito bom. E depois neuroembriologia clínica, no caso são as patologias que são relacionadas a embriões. Uma coisa que é importante é que você necessita aprender neurociência e um pouco de clínica médica para ler esse livro. Porém, as imagens desse livro são um pouco fortes. Então, se você não está acostumado com ver imagens relacionadas à parte médica, eu vou te avisando que tem partes que eu não consegui nem olhar a imagem, né? Que é realmente para um não médico como eu, por exemplo, é bem forte, né? O médico já tá acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Tem esse livro aqui, que é o Infant Brain Development, que mostra como o cérebro é desenvolvido da criança, né? Desde a parte do começo aí do útero até o desenvolvimento ao longo dos anos. É um curso bom, é introdutório. Tem também esse daqui que é um pouco mais pesado, que é o Handbook of Neuroscience of Language, que é relacionado à psicolinguística, porém também é relacionado à neurociência. É um livro pesado, então você já tem que ter uma bagagem boa para você conseguir entender esse tema, né? No geral era isso. Tem esse daqui que é o Mamífero Articulado, do Jan Edson, também, que eu recomendo, que é de psicolinguística. Então, no geral, esses são os livros que eu recomendo, que eu li e recomendo, né? Eu também posto aqui de artigos sobre neurociência aqui no meu Instagram. Esse, por exemplo, sobre consciência no cérebro, falamos desse artigo aqui. Deep Brain Stimulation do tálamos, né? Que é possivelmente uma área importante para consciência. Tem parte de psicologia, consciência com John Searle. Então, também, se você gosta de teorias da consciência, é bem importante. Tem também um tema chamado neuroeconomia. Neuroeconomia, tem até um curso no OpenRU. Open.ru. Não lembro se eu cheguei a terminar esse curso. Acho que não. Não lembro, acho que não. Mas eu vou citar porque ele é bom. Eu tô no site certo. Bem. Vamos ver se é o certo. Aqui. Eu vou procurar aqui Neuroeconomics. Não acho que não. Neuroeconomics. Introdução à neuroeconomia, né? Um tema que também já falei em livro. Eu falei também em episódios no canal e no Instagram. Eu não lembro se eu fiz daqui não, mas é um curso muito bom. Eu lembro que eu já fiz. Não sei se eu cheguei a terminar, não lembro, mas eu já fiz partes dele, se eu não me engano. In order to create the new theory of decision making, the extended version of neuroeconomics. Então, o professor também deu na Europa nesse tema, não só na Rússia, né? Tem um exemplo aí pra você se gosta de neuroeconomia, né? No meu Instagram tem bastante postagem sobre neuroeconomia, né? Esse daqui, por exemplo. E esse Perspective of Psychology of Economics. Álcool e neuroeconomia. Sim, teve uma época que eu postei bastante esse paper aqui. Narrative Economics e Neuroeconomics do Robert Schiller. Então eu falei bastante desse tema porque eu acho bem importante. Porque eu gosto tanto de neurociência como economia.
Enfim. O que fez eu me interessar por esse tema foi esse paper do Robert Shiller, que eu só conhecia neuromarketing anteriormente, né? Aí desse paper eu comecei a estudar mais neuroeconomia, desconto temporal e tal, também interessante, né? Então, todos esses cursos depois tem que preencher com artigos, não tem como você fugir. Mesmo livros não vão te ensinar o suficiente. Você tem que ler artigos acadêmicos, que é essa forma de aprender qualquer tema. Essa questão. Eu acho que, no geral, é isso. Eu não recomendei muitos livros aqui. O foco foi mais neurociência. Tem esses daqui que eu já fiz que eu acho interessante, que é genética comportamental, que também é relacionada à neurociência. Esse daqui sobre o cérebro bilíngue, percepção em espaço aqui, então, que é um curso bom. Enfim, todos esses aqui. Esse que é sobre livre-arbítrio e neurociência. O episódio que eu fiz aí sobre neurociência e livre-arbítrio no podcast foi com base nesse curso, que eu não conhecia esse tema. Essa questão do Libet, por exemplo. E aí eu conheci esse tema, comecei a ler artigos e me interessei bastante. Esse professor aqui da Dartmouth College, universidade onde nasceu a neurociência, né? Enfim, esse curso também é muito bom. Eu vou fazer assim, eu vou deixar todos esses cursos em ordem na descrição. E aí você faz se você quiser, né? Mas basicamente foi isso.